Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Nas nossas últimas aulas nós aprendemos algumas expressões do espanhol, nós aprendemos a cumprimentar pessoas, a nos despedir, a pedir desculpas, pedir licença e diversas outras coisas. Agora, uma das coisas que é importante fazer é a gente começar a aprender a parte gramatical do idioma. Então, o primeiro passo nesse sentido seria aprender o alfabeto e como nós pronunciamos os sons em espanhol. Tudo isso é fundamental para que a gente consiga fazer uma leitura correta do idioma e entender melhor o som que nós ouvimos, tá bom? Então, vamos aqui no chat GPT, né? Novamente, o que eu estou tentando fazer aqui é aprender espanhol por meio de inteligência artificial. Eu vou utilizar apenas o chat GPT na versão mais simples que ele possui e ver se eu consigo ter alguma evolução nesse sentido. Então vamos lá. Então, me dê uma aula sobre o alfabeto espanhol. Então vamos começar assim. Bom pessoal, então aqui ele dá uma tabela com as letras do espanhol, tá? O respectivo nome delas e a pronunciação delas aproximadas de acordo com a nossa língua, tá bom? E abaixo ele faz algumas particularidades do espanhol, tá? Para que a gente não se perca. Então aqui tem bastante coisas para se entender, então dessa vez eu não vou pedir para o chat GPT ler, já que é muito conteúdo. Eu vou ler aqui para vocês o que ele está apresentando. Então, aula sobre o alfabeto espanhol. O alfabeto espanhol, baseado no alfabeto latino, possui 27 letras. Ok. Vamos aprender sobre suas letras, pronúncias e algumas particularidades. Aqui ele apresenta o alfabeto espanhol completo, então tem a letra A, B, C. Esse C ele pode ter o som de S ou o som de Q, tá? Então acredito que é S no caso de C e I, e Q e K no sentido de K, O e Q, tá? O D, E, F, o G que tem dois sons, o som de Re e o som de G, dependendo da vogal, tá? Então se ele vem acompanhado provavelmente de E ou I, ele deve ter o som de Re. O H, que ele chama aqui de ash, né? O ash ele não tem som, é um som mudo da língua. O I, o J, né? Que no caso deve ser o rota, que ele tem um som R forte como carro, tá? Tem o K, o L, o M, o N, o N, aqui são duas palavras, é o N e o N, tá? E aqui é mais um alfabeto, que é o N contínuo em cima, então ele tem um som de NH do português. O O, o P, o Q, né, que é a letra Q em português, sempre vem acompanhado de uma letra E, o E e o I no final, tá? Como em queso, que é
queijo. O R, que ele é vibrante, como no espanhol da Espanha, tem o S, o T, o U, o V. O V, ele tem um som desse, que é muito comum em outros lugares. O VW e WU, tá? Então, o WU, usado em palavras estrangeiras. O X, que seria o X em português, né? Ele tem um som de X e S, dependendo da palavra, então a gente vai ter que olhar a palavra para saber como é que ela é pronunciada. Tem o Y, que é o Y, né? Que ele tem um som de I ou J, dependendo da palavra. E o Z, que é o zeta, né? Em espanhol. Tem um som de S na América Latina e um som de V na Espanha. Então, esse V é aquele som que nós temos no inglês. E aí, particularidades no espanhol. A letra N, essa letra é única no espanhol, não existe no português. Seu som é semelhante ao NH, como em Espanha, tá? Perfeito. O H não tem som, o H é mudo, como em hombre e olá. Mas quando combinado com C, forma o som de ch. Então, vem chico. Então, aqui, esse é um detalhe curioso. Então, se o H vem acompanhado do C, a gente tem um novo fonema que é o CH, que tem um som de ch, como chico. O C e o Z. Na Espanha, o C antes de EI tem som de TH, tá? E o Z também tem esse som. Então é curioso que isso daí aconteça na Espanha, que o C e o Z, eles têm um som de TH. Então eu acredito que quando nós estivermos estudando o espanhol, nós temos que adaptar a nossa pronúncia a um determinado país para nós não nos confundirmos, misturando pronúncias de diferentes lugares no nosso hábito de falar, tá? Então acredito que eu vou tentar seguir o espanhol da Espanha para continuar aprendendo o espanhol. No início a gente pensava que não era necessário, mas agora parece que é sim necessário por conta dessa da pronunciação das palavras. O C e o Z na América Latina ambos têm um som de S. O V e o B em muitas regiões, o V e B têm a mesma pronúncia, tá? Parecida com um B suave. Então, vino e vinho podem ser suaves mais, tá? Então, o V e o B têm o mesmo som. Isso é curioso de saber. E as dicas de pronúncia. O R pode ter dois sons no início das palavras e depois NL, ele é vibrante. Então, perro e rápido são palavras entre vogais ele é mais fraco, caro e pero, tá? Então na primeira palavra ele é mais fraco. O LL e o Y podem soar como J em alguns países, enquanto em outros pode ter um som de LH. Pollo pode soar como pollo ou polho, tá? Pollo, joia, joia, pollo. Aqui não estou conseguindo identificar o som do LL, enquanto em outros podem ter um som de LH. Pollo pode soar como polho ou polho. Polho, polvo ou polho. Aqui eu não estou sabendo, eu vou ter que olhar direitinho essa pronunciação do LL para tentar entender o que ele quer dizer. O U pode ser mudo em G e em Gui, ele não é pronunciado. Guitarra, o U não é pronunciado, mas se houver um U com trema em cima, ela é pronunciada. Então, pinguino, que é o caso do pinguim,
então ela é pronunciada se tiver um trema em cima. Então, no espanhol tem o trema, tá? Então, antes o alfabeto espanhol tinha o CH e o LL como letras separadas, mas isso mudou em 2010. Então, isso daí aconteceu. Algumas palavras podem ter o som e o significado dependendo da pronúncia, e a letra X é usada em nomes indígenas do México, como México. Perfeito, então. Então aqui temos todas as pronunciações. Eu acho que a única que eu deveria olhar é o som do LL, para saber como é que eles pronunciam, em particular na Espanha. Tá? Aqui um exercício rápido que ele passa para nós. Tente pronunciar essas palavras corretamente. Então, Espanha, olá, queso, queso, queso. O S tem som de S. Então, queso. Zapato, zapato. E guitarra, 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 guitarra. Tá? Então, aqui queso e zapato. Muito bom. Então, quero entender melhor o som da letra LL. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. A pronúncia da letra LL no espanhol varia bastante dependendo do país ou da região. Então vamos olhar o LL no espanhol, que é o que nós queremos saber. Som de LH no LL do espanhol, tá? Este som é mais comum na Espanha e em algumas regiões da Bolívia e do Paraguai. Então, por exemplo, chuva é falado como lluvia, lluvia. E rua é chamada calle, calle. Mas isso que eu não entendo é lluvia, lluvia, calle. Tem um som de calle. Milho, lhe. Então, lluvia, calle. É assim que é pronunciado em espanhol. Som de J em joia. Na Argentina e Uruguai, o LL é pronunciado como J forte. Rúvia, calle, ye. Sons de som suave. México, Colômbia e Peru. O LL soa como I ou I mais suave. Então, lluvia, calle. Ah, tá bom. Por alguma razão, essa pronunciação de I é o que estava na minha cabeça. O LL, para mim, tinha sempre esse som. Mas, na verdade, como a gente quer aprender o LL do espanhol, então a gente tem que falar com som de L, tá? Som de L. O espanhol é falado em muitos países, só que foi diferença ao longo do tempo. Perfeito. O fenômeno chamado ieísmo faz com que muitas pessoas pronunciem o LL da mesma forma. Como saber quais usar? Não existe uma regra fixa, porque tudo depende do país e até da cidade. Mas aqui estão resumos. Espanha, LH, Argentina, J como joia, e Colômbia, México e Peru falam como I ou I grego, suave. Se você quiser focar um sotaque específico, me avisa, tá? Então vamos focar na Espanha, aprender a pronunciar corretamente os sons da Espanha, tá? Quero ouvir as respostas do exercício passado
não consegue reproduzir o áudio diretamente. Vamos ouvir aqui. Eu não consigo reproduzir áudio diretamente, mas posso te ajudar a praticar a pronúncia. Você pode usar o Google Tradutor ou o Forvo para ouvir a pronúncia nativa das palavras. Aqui estão as palavras do exercício com dicas para falar corretamente. 1. Espanha, 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 mas com o in soando como o N do português. 2. Hola. O AK é mudo, então soa apenas hola. 3. Queso. O Q tem som de K, então pronuncie como queso. 4. Zapato. Na Espanha, o Z soa como té em inglês. Na América Latina, soa como sapato. 5. Guitarra. O U é mudo depois do G, então fale guitarra. Se quiser, eu posso te ajudar a praticar com exercícios de escuta e escrita. Tá, então, aquilo que a gente falou anteriormente estava correto, tá bom? Então, que bom que nessa aula aqui nós pedimos o alfabeto e ele trouxe também a pronunciação das palavras. Assim a gente sabe exatamente como que nós pronunciamos essas palavras. Tá bom? Então, vimos por cima o que nós queremos ver aqui. Agora, fazer a aprendizagem de vocabulário, né? Para a gente continuar fazendo inputs, para que a gente consiga aprender melhor mais coisas. Então, deixa eu carregar aqui um arquivo. O arquivo do canal aqui do YouTube. Línguas, vocabulário. Deixa ele carregar o vocabulário para nós. E monte uma frase com 5 palavras aleatórias do documento. Faça uma frase com sentido de 5 palavras aleatórias da primeira coluna. Ele está analisando, vamos ver aqui o que ele vai formar. Bom, tá aqui uma frase assim: um coração sincero sempre ajuda. Pois bem, aqui vamos tentar pronunciar com o espanhol da Espanha, que é o que a gente está tentando fazer. E parar de pronunciar daquele outro jeito que a gente queria que isso fosse pronunciado. Então, por exemplo, coração, é a pronúncia correta no espanhol da Espanha. Sincero. Não, é o C que é pronunciado como Z. Então, sincero. Sempre ajuda. Então, um coração sincero sempre ajuda. Um coração sincero sempre ajuda. Tá? Então, pronunciar essas coisas no espanhol dá
expande, tá bom? Sempre tentar fazer assim. Vamos pedir para uma frase. Não, por hoje tá bom. Por hoje tá bom. Já treinamos bastante coisa, já vimos muitos exemplos hoje, já tem bastante informação, tá? Então, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvidas ou sugestões, escrevam no comentário, deem um joinha no vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem. Isso vai ajudar bastante o canal a crescer. Então, até uma próxima. Até mais.